Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube e estiver achando que não faz muito sentido ou estiver muito perdido, é bom lembrar que essa aula faz parte de um playlist que é o semestre de aula que a gente está dando para os alunos matriculados no curso de jogos, né? Para os alunos que estão matriculados e que estão vendo essa aula, é importante frisar que essa aula é uma sequência da aula de introdução, abertura e edição de UV. Então essa é uma aula que ela vai ser colocada no playlist logo após a introdução e a abertura e edição de UV. Tá? A gente está começando a ver as questões de textura, de modelo, né? Então isso faz parte do nosso conteúdo. E eu quero lembrar também que não é obrigatório entregar os modelos com textura. Se vocês usarem o sistema de colorização por vertex, já é muito bem-vindo. Não é necessário usar a abertura de UV. Mas, ainda assim, a gente vai fazer uma, uma visão geral sobre o workflow de abertura de UV. Tá? Então eu vou fazer devagar, vou ver se dá tempo de fazer um ou mais de um. Eu vou tentar fazer o processo de abrir o UV, pintar em outro software, encaixar na imagem, ligar o shader. Então vou tentar fazer o processo de texturizar um asset. Vou fazer um asset simples para realmente dar tempo. Não sei se vai dar tempo, na real, porque vocês sabem que eu sou devagar, quase parando. Mas a gente vai tentar fazer esse processo inteiro, tá? Eu tenho aqui alguns modelos para abrir. Geralmente eu gosto de fazer o exemplo com o modelo da árvore, que é um modelo muito simples de abrir o V. Né? Então esse é um modelo bem simples para a gente poder abrir e testar o V. Então eu quero mostrar que esse modelo tem a malha, a origem nomeada, a malha nomeada. Ele não possui nenhum material, ou seja, ele não tem nenhum shader. E ele não tem, eu não quero esse VMAP e eu não quero nenhum vertex color, ou seja, esse modelo está zerado aqui, ele não tem nenhuma das informações para eu texturizar ainda, tá? Então, eu vou fechar inclusive todas essas abas aqui, ó, vou fechar todas elas, porque a gente vai começar muito do zero, olha só. Então eu tenho um modelo e eu quero texturizar o modelo. A primeira coisa que eu quero comentar sobre o workflow de texturização é por que, que eu vou texturizar isso. Bom, um motivo bom para texturizar é eu querer fazer, por exemplo, as folhas da árvore, não querer fazer só só a cor, né? Só o tom de cor, né? Eu também posso querer fazer veios na árvore, nozinhos na árvore. Então, esse é um tipo de informação que modelando pode ficar pesado, pode ser excessivo, e se eu fizer a abertura de UV e a pintura, o modelo vai continuar leve e eu vou poder acrescentar bastante detalhes sem ter que modelar conteúdo adicional. Né? Então, esse é um motivo para a gente fazer isso. Tá? Para abrir o UV, eu preciso do editor de UV, ou seja, sem um editor, sem o UV editor. Esse meu U está parecendo V, né? Vamos escrever de novo. UV editor. Eu não vou conseguir fazer a abertura do UV. Né? Então, como eu não vou né, conseguir sem esse UV Editor, eu preciso acrescentar um UV Editor na minha interface. Eu posso dividir a tela e trocar um desses editores aqui, o editor 3D, para um editor de UV. Né? E aqui eu vou conseguir abrir o meu modelo. Ou eu posso pegar um layout pronto, porque o Blender ele oferece um workspace para abertura de UV, já aqui na lista. Eu removi todos os layouts pré-definidos do Blender para mostrar que você pode acrescentar o layout de UV Editing. Mas se você abrir o Blender por padrão, né, se você pegar um arquivo geral aqui do Blender por padrão, ele tem a aba já aqui, ó, de UV Editing. Então ele já possui por padrão uma aba de edição de UV. O que eu fiz foi apagar, porque eu não tenho juízo nenhum, né? Então eu apaguei todo mundo aqui, mas eu apaguei considerando que talvez você apague sem querer, ou que você talvez fale assim, nossa, meu Blender não tem edição de UV. Né? Tem sim. Né? Se você acrescentar aqui
Você tem os workspace pré-definidos e tem o editor de UV. E mesmo que você não tenha um espaço de trabalho pré-definido, você pode editar o espaço de trabalho do Blender para acrescentar o editor de UV. Então, não há motivo de desespero, tá? Não há motivo para desesperar. Você vai conseguir encontrar esse editor de UV em algum lugar, né? Meu editor de UV, ele vai mostrar quando eu tiver mapas de UV, né? Quando eu tiver mapas de UV, ele vai mostrar uma cópia do modelo 3D no espaço 2D. Eu não tenho, na verdade, nenhum UV, né? Eu apaguei meu UV aqui, ó, não existe UV. E eu vou criar um UV para esse modelo, ou seja, eu vou criar um UV. E aí, o que é importante para esse UV aqui? É importante que eu consiga ter pelo menos uma noção superficial de o que é cada parte no meu mapa de UV aqui, né? Então, se eu puder distribuir eles de forma, né, de forma organizada, né? Se eu conseguir mostrar as partes de folha e a parte de tronco de uma forma que outra pessoa possa entender o que eu estou fazendo, vai ajudar demais, tá? Melhor jeito para quem está começando a fazer UV é fazer do jeito difícil. Você fala assim, por que, senhor? Porque é o jeito que você vai ter controle sobre a abertura de UV. Então, o jeito mais garantido de você abrir um UV é você marcar os cortes por onde o Blender vai abrir ou desembalar o UV. Tá? Então, no caso aqui, ó, esses objetos todos são de uma base cilíndrica, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui no meu menu UV, vou pedir para ele marcar um corte. Ele vai criar essa linha vermelha aqui, ó. E na hora de criar a versão 2D, ele vai rasgar um modelo por aqui para criar a versão 2D desse tronco, né? Então, só para a gente ter uma comparação, eu vou abrir esse tronco sem o corte e ficou ótimo, né? Olha que coisa genial e fantástica. Maravilhoso ele. Tá lindo. Vou aproveitar que o Pedro entrou com áudio. O Henrique também fez uma pergunta sobre quando vão sair as notas da primeira entrega. Henrique, só Deus sabe, porque é muito trabalho para corrigir. E eu estou corrigindo trabalho todo dia e eu nunca acabo com a montanha. Mas fica tranquilo, as notas são bem menos importantes. Se você entregou os trabalhos nos critérios, tá ok. Tá? A nota não é tão vital assim, mais importante que você entenda o conteúdo. Tá? Aqui, ó, eu vou criar um corte e vou fazer o mesmo processo. Eu vou criar aqui um corte e vou pedir para, em vez de fazer essa abertura aqui, eu vou fazer uma nova abertura. E aí, ó, ele vai abrir o tronco mais ou menos no formato que está aqui. A distorção vai ser menor e meio que dá para entender o que é o meu tronco aqui, ó, né? Então, o corte ele vai me ajudar a ter um controle maior da abertura de UV. Tá? Para eu não ter que fazer uma peça de cada vez, eu vou fazer o mesmo processo de cortar em todas as peças do meu modelo. Ou seja, todas as partes do meu modelo, eu vou criar um corte de abertura para poder pintar a minha textura. Né? Então, eu vou vir aqui em UV, marcar o corte, vou selecionar o meu modelo inteiro e vou dar um unwrap nele. Aí aqui, o que são essas coisas aqui? Ó? Cada um desses blocos aqui é uma das copas, né? Então, cada um desses blocos aqui é uma das copas. Eu vou virar as três de uma vez só. Então, eu vou rotacionar elas. E aqui, ó, eu quero ressaltar que eu quero manter uma certa organização, né? Ou seja, eu quero que as coisas tenham uma certa organização para quando eu for pintar, eu ter uma noção de o que é o que, né? Ou seja, qual peça é qual peça, né? E como que eu posso trabalhar essa pintura aqui. Então, essa etapa que eu estou fazendo aqui de ajuste, de escala e posição, dá uma escala aqui. Eu estou tentando aproveitar o máximo
da minha área do UV. Então, a primeira etapa foi marcar os cortes. Então, essa foi a primeira etapa, foi marcar os cortes. A segunda etapa foi... Fizeram uma pergunta interessante. Tem como aumentar o espaço do UV? Só um instante que eu já vou responder, eu vi a pergunta. Já vou responder, pode ficar tranquilo. A segunda etapa foi abrir o UV, né? Ou seja, clicar no comando unwrap. E a terceira etapa foi organizar nesse espaço. Esse espaço aqui, ó, não existe nenhuma imagem nele. Então esse espaço aqui, ele é o tamanho que seu coração mandar. Ou seja, não existe uma definição de tamanho aqui ainda. Quem vai definir o tamanho desse UV, ou que vai definir o tamanho do uso desse UV, é a imagem que você vai colocar por trás dele. Então, se você colocar uma imagem de 2048 por 2048, então seu espaço de UV vai ter essa medida. Se você colocar uma imagem de 1024 por uma imagem de 2048, então você vai ter esse espaço. Então, o que define o meu espaço do UV é, na verdade, a imagem que eu vou preencher esse UV, né? A imagem que vai ser usada para preencher esse UV. Então, eu posso, por exemplo, se eu quiser um espaço irregular, eu posso, ao invés de começar o meu UV abrindo o UV, eu posso começar meu UV, por exemplo, criando uma imagem. Né? Ou seja, eu posso falar assim, não, eu já sei qual que é o tamanho do espaço de UV que eu quero usar. Né? Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, me dá uma imagem de... vamos chamar isso aqui de árvore. Árvore. Textura. Né? Árvore. Textura. Né? E eu vou fazer uma imagem, de novo, 2048 já é muito grande, tá, gente? 2048 já é muito grande. 2048 você está enchendo todo o comprimento de uma tela Full HD, ou toda a altura de uma tela 4K, então é bastante grande. Então tem que pensar aqui, para eu usar uma imagem dessas, o meu player vai ficar colado com essa árvore, ou seja, ele vai realmente ficar muito próximo. Então, se você for usar, por exemplo, igual eu vou fazer aqui, ó, 2048 de altura. Então eu estou considerando que meu player vai colar a cara nessa árvore, ou seja, vai ficar bem próximo. Mas aqui, ó, ou seja, eu vou abrir agora meu UV a partir do espaço de 2048, ou seja, eu tenho espaço retangular aqui agora. Eu não acho necessário fazer um espaço retangular, você não tem necessidade de fazer um espaço retangular. Tem que lembrar que duas coisas são importantes de lembrar. É que no final das contas você vai ter que encaixar de todo jeito, ou seja, independente do formato da imagem, você vai ter que fazer o ajuste da posição. Então, não tem por que você ficar criando uma série de formatos diferentes para cada objeto, só porque, eu acho que esse objeto é retangular, eu vou fazer um V retangular. Não tem necessidade disso, não. E outra coisa é que o computador ele trabalha com os múltiplos de 8 muito bem, né? Então, a gente não foge muito da lógica de fazer as medidas de pixels na base de 8, né? Então, quando a gente faz as imagens... Por que aqui o meu lapisinho? Deixa eu pegar meu lapisinho de novo. Então, por exemplo, eu vou fazer a imagem de 8 por 8, ou 16 por 16, ou 32 por 32, sabe? Então, isso aqui é bem otimizado para cálculo. Então, o computador lê bem imagens nesse formato. Então, faz sentido eu manter essa coerência na hora de criar a imagem. 256 por 256, eu não fiz bonitinho aqui não, mas... Né? E assim por diante. Né? Então, faz sentido que eu use imagens quadradas e que eu use imagens que usem essas medidas, que são múltiplos de 8, né? Que são a potência de 2. Né? Então, por que você está...
Não sei por que você parou de desenhar. Troquei algum atalho aqui, mas deixa quieto. Não é importante agora. Não é importante agora. Depois eu vejo o que eu cliquei aqui. Desabilitou meu lapisinho automático. Mas deixa quieto. O que acontece? Então eu fiz a abertura do V. Né? Eu fiz a abertura do V. Eu fiz o posicionamento do V. Tá? Eu posso criar uma imagem no próprio Blender, se eu quiser. Eu posso criar uma imagem no próprio Blender. A razão para criar uma imagem no Blender seria a gente ver se a deformação ou se a estrutura do meu modelo está ok. Então eu vou fazer 1024 por 1024 mesmo, tá, gente? Mesmo mostrando que eu posso fazer a imagem retangular, eu vou fazer ela quadradinha, tá? Não vou mexer com imagem retangular, não. E um bom motivo para criar imagem aqui é usar os modelos de imagem que vão mostrar para mim o quanto de nitidez e deformação tem no meu ver, né? Então eu vou criar aqui uma imagem do tipo Color Grid. Essa imagem, ela vai mostrar para mim se as coisas estão viradas de cabeça para cima, né? Se a face está deformando de um jeito interessante, se essa letra não está ficando absurdamente deformada lá, né? Então, eu criei essa imagem aqui e eu posso usar essa imagem como base para pintura também. Ou seja, eu posso depois levar essa imagem para um software de pintura e trabalhar por cima dela, tá? Deixa eu só salvar aqui rapidinho, porque eu fiz um tanto de coisa. Então, Professor, eu não entendi. Por que você colocou essa imagem de fundo? você vai ver daqui a pouco por quê. Você não está vendo ela aqui ainda, né? Mas eu pus para ver como que essa relação de abertura de UV está afetando no modelo 3D, tá? Então daqui a pouquinho você vai ver o motivo na próxima etapa, tá? Então Tá só bom. fica atento porque vai responder essa pergunta daqui a pouquinho. Então eu criei os cortes, eu abri o UV, eu ajustei a posição aqui no mapa, então posicionei, posicionar as ilhas, tá? A gente chama de ilhas cada um desses pedaços aqui, ó, cada um desses pedaços aqui é uma ilha, né? Então eu posicionei as ilhas, aí eu criei uma imagem e agora eu vou criar um shader para poder ver essa imagem afetando o meu modelo. Ou seja, agora eu vou falar que essa imagem aqui, árvore textura, ela faz parte desse espaço aqui, tá? Então eu vou criar um material aqui, que eu vou chamar de árvore também, tá? Só para ficar bem claro que eu estou fazendo tudo relacionado à árvore, tá? E eu posso fazer o meu shading por aqui, mas eu vou aproveitar que a gente está usando os espaços pré-definidos do Blender e vou pedir a aba de shading, tá? Eu vou pedir a aba de shading. A aba de shading vai estar com o meu material aqui visível, ou seja, esse material que eu criei aqui no Blender, ele já vem automaticamente com essa caixa de configuração, né? Para quem está falando assim, pô, mas eu não sei nada sobre esse processo de shader. Fica atento porque a gente já tem uma aula de introdução a shader nodes aqui, onde eu cubro com mais profundidade essas caixinhas e essas configurações, tá? Mas o que eu quero é muito simples. O que eu quero é colocar a minha imagem aqui, ó, fazendo a cor do objeto. É só isso que eu quero fazer. Ou seja, eu quero adicionar uma textura do tipo imagem. Então, essa é uma textura de imagem. A minha textura já está aqui, né, na lista. E eu quero ligar ela aqui, ó. E aí eu vou ver o quão deformado está o meu UV.
E graças a Deus ele não tá nem um pouco deformado. Senhor é Pai. Porque é isso que é importante aqui para eu ver. Ó, eu vou colocar aqui o material com textura, né? E aí você fala assim, rapaz, agora eu consigo ver, por exemplo, uma face aqui, ó, a face que está com G3, eu falo, tá, essa face é essa face aqui, ó. Deixa eu sincronizar para vocês verem. E vamos selecionar tudo com face. Então, essa face é essa face, ó. Então, eu consigo ver se a minha abertura de UV, ela tem muita deformação. Por quê? Porque se eu desenhar um círculo num software, eu quero que ele apareça circular aqui. Eu não quero desenhar um círculo aqui e descobrir que aqui ele aparece oval ou deformado. Ou seja, eu quero que o resultado de desenho que eu faça na imagem 2D seja muito coerente com o meu modelo 3D. Então, aqui, ó, as minhas letrinhas, elas estão muito parecidas com a letrinha do meu espaço 3D. Então, a deformação está baixa. A deformação está bem baixa. Então, é para isso que eu coloquei. Quem perguntou, que foi muito legal que perguntou, foi o João. Isso, fui eu. Então, João, eu ponho essa imagem para poder observar a direção e a deformação do meu UV. Da hora. Não, bem prático. Pois é. E aí, com isso, ou seja, agora que eu tenho esse conjunto aqui no Blender, eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou salvar o Blender. Então, agora eu salvei essa informação aqui, tá? Essa informação está salva. Agora eu vou salvar essa informação que é a imagem e essa informação que é o layout de UV. Essas informações aqui, ó, a imagem e o layout de UV, elas são informações que eu vou precisar no meu software de pintura. Então, eu vou precisar salvar elas à parte. E por padrão, na verdade, o Blender salva por fora mesmo. Por padrão, o Blender salva a imagem como um arquivo separado do arquivo .blend. Então, se eu salvar esse arquivo e fechar, essa imagem vai para o Beleléu. O Blender ele não salva a imagem por padrão, porque por padrão você precisa linkar a imagem em outros projetos. Então, por padrão, você salva ela externamente. Por isso, a gente vai salvar a imagem aqui, ó. Eu vou salvar essa imagem como árvore textura PNG. Então, eu salvei aqui na minha pastinha a imagem. Deixa eu tirar um tanto desses arquivos aqui. A gente vai ver esses arquivos depois, mas por enquanto deixa eu colocar eles na Picture pública. Pictures. Então eu tenho meu blend salvo e minha imagem salva, tá? Observa que são 2 arquivos, tá? Fiquem muito atentos com isso. Se você salvar por aqui, ó, você está salvando o arquivo 3D, o blend. Se você vier em Image e salvar por aqui, ó, o atalho é diferente, inclusive, você está salvando a imagem, mas não está salvando 3D. Então são 2 saves, tá? E o meu V, eu também quero mandar o meu V para pintar no software. Então eu vou vir aqui, ó, no meu V e eu vou pedir para exportar o meu layout de UV. Né? Ou seja, eu vou vir aqui, UV, exportar layout de UV. E observa, ele também vai considerar isso como imagem, ou seja, ele também vai exportar como imagem. E essa imagem é uma guia para mim, tá? Essa imagem é uma guia para eu poder pintar a textura. Né? Ou seja, eu tenho 3 arquivos no final dessa etapa. Eu tenho a minha árvore, que é o arquivo 3D, o modelo 3D. A minha textura, imagem, que vai colorir a minha árvore. E minha guia de... Aqui não está dando para ver no preview a minha guia de coisa. Deixa eu conferir meu exportar aqui. Vou ver. Export layout. Eu quero todos os UVs. Eu quero todos os UVs. Eu não quero só o que está selecionado. Eu quero todos os UVs. Senão não vai aparecer. Aí, agora vai dar pra ver o cara. Aí, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é o layout que eu vou usar como guia em outro software, tá? E aí, antes de ir pro GIMP, que é onde eu pinto, tá? Pode usar qualquer software de pintura que você tiver interesse em usar. Eu uso o GIMP porque
que é a ferramenta que eu trabalho com ela diariamente, então é mais fácil para mim. E aí, apareceu mais um comentário aqui da Micaela. A Micaela falou que não conseguiu fazer a entrega. Entrega atrasada, Micaela. A data da entrega vai ficar declarada na sua entrega, então relaxa. A gente não te dá total, vamos fazer assim. Você entregou atrasado, eu não te dou total, mas você pode entregar atrasada, tá? Não tem problema não. Assim, é melhor que você entregue atrasado do que não entregar, tá? Então, se a pasta não estiver funcionando, me avisa, porque às vezes eu fecho as pastas no dia da entrega, aí se você não conseguir subir, você me avisa que eu abro ela de novo, tá? E todo mundo que não conseguir entregar, gente, é melhor entregar atrasado do que não entregar, tá? Então, beleza. Isso aqui eu vou deixar quieto por enquanto, tá? Tá salvo. Tá salvo. E eu vou deixar quieto por enquanto. Agora eu vou no meu software de pintura, tá? Eu vou no meu software de pintura. Eu vou abrir a minha imagem, a minha textura, que é essa imagem colorida aqui, né? E eu vou abrir como camadas, né? Eu vou abrir como camada a minha referência de UV, que eu vou abrir como camada a minha referência de UV. Então aqui eu tenho uma camada que é a minha referência de onde realmente eu tenho que pintar essa árvore e o meu grid. Eu não vou usar esse grid de fato para pintar, né? Eu usei ele no Blender, mas eu não vou usar ele para pintar. Eu vou pintar aqui com as minhas ferramentas de pintura, né? Então o que eu vou fazer na real é usar uma camada nova para fazer a cor. Então esse aqui vai ser a cor. Então esse aqui é o meu grid, minha referência de grid. E isso aqui é a minha referência de UV, tá? Eu não quero pintar no UV, então eu vou proteger o meu UV de transformações. Eu não quero correr o risco de pintar nele. Então ele vai ficar protegido. E eu também vou proteger o meu grid. Eu não quero pintar nessas camadas. Ou seja, quando eu vier aqui com o pincel, eu não quero correr o risco de pintar sem querer, tá? Eu quero pintar na cor. E quando eu falo pintar a cor, é pintar a cor chapada primeiro. Ou seja, o que eu vou fazer aqui inicialmente é definir a cor base de cada uma dessas peças, né? Então, vamos fazer bem clássico, tronco marrom e as folhas verde. Aí você fala assim, mas Daniel, você está indo muito fora do contorno, né? Aí o que eu falo? Eu falo, não é o prezinho, gente, pode ficar tranquilo, a tia do prezinho não vai xingar. O que é importante aqui é realmente passar da margem. Porque na hora que a gente dá um zoom out, ele vai calcular esse corte de acordo com a cor ao redor. Então é bom, na verdade, ir além da margem. Tá? Então, a minha cor mesmo são esses caras aqui, ó. Né? Então, esse aqui é o que é a minha cor base. Tá? Se eu quero, por exemplo, que o meu contorno da árvore seja mais detalhado, por exemplo, eu posso inclusive cavar isso aqui. Ou seja, em vez de fazer estourando a margem, eu posso vir aqui, ó, e fazer a volta das folhas. E aí, interessante aqui seria eu fazer, na verdade, para ficar mais certinho, é interessante eu pensar que esse cantinho aqui, ó, ele vai ser igual para os dois lados. Então aqui eu vou terminar no cantinho dos dois. E aqui, ó, eu vou apagar essa parte toda aqui, ó. Eu vou apagar essa parte toda aqui. O que significa? Significa que minha árvore ela vai ter mais detalhes do que o meu modelo. Porque eu posso desenhar esses detalhes. Aí você fala, Daniel, mas ficou feio. Mas o player não vai ver, então ele que lute. Né? Vamos fazer isso em todas?
fazendo assim, né? Vocês viram a preocupação com a qualidade que tá tendo hoje, com a qualidade da seleção, né? Então, aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, mesma coisa, né? E vou fazer o mesmo processo nesse cara aqui, ó. Chegou os vizinhos, não sei se vocês estão ouvindo. São os vizinhos chegando. Não sei se eu cumprimento eles. Se estiver aparecendo no áudio, meus vizinhos, é isso aí. Aulas na pandemia. Aqui, ó, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, ter certeza que, né, que eu não vou destruir essa transparência que eu criei aqui, ó, né? Micaela, eu acho que todos os softwares estão exatamente empatados atualmente. Eu adoro o Krita, eu uso ele demais. Ele é muito gostoso de pintar. Eu recomendo muito. Se você não tem o Krita instalado na sua máquina, cara, instala porque é um dos melhores motores de pintura que tem. Mas a seleção do GIMP dá um coro na seleção do Krita. Porque a seleção do GIMP ela é múltipla função e editável enquanto você seleciona. E isso vale ouro. Então, a seleção do GIMP não tem igual. Então, eu acho Eu que ando fazendo altos desenhos no Krita. é muito bom. Eu adoro o Krita. Na verdade, quando eu estou usando meu computador no modo tablet, né, ou seja, eu estou usando ele tipo virado do avesso, eu uso o Krita porque o Krita ele é muito bom para isso. Agora, quando eu tenho que pensar em seleção, né, isso aqui, ó, você faz um retângulo, você pode editar o retângulo enquanto você está selecionando, e você pode mover o conteúdo ou mover o conteúdo da seleção. Essa parte aqui, ó, que tem a ver com a edição de imagem, o GIMP é um chuchu e nem se compara. Eu não vejo nenhum outro software que tenha isso, na real. E eu uso muita seleção no meu trabalho. Então, como eu uso muita seleção, os outros softwares são mais lentos. Aí vocês vão ver eu preferindo o GIMP por causa disso aqui. Lembrando que o GIMP também tem um mega sistema de brush, com 1 milhão de brush legal, dá pra pintar bem nele, tá? E ele tem um absurdo de filtro de tratamento. Então, se você estiver pensando em tratar a imagem, o GIMP é um pouquinho mais maduro. Se você estiver pensando em pintar coisas, o Krita é um pouco mais maduro. E você pode ter os dois, né? Você não precisa... Eles são compatíveis entre si, então... Não é como se você tivesse que escolher um ou outro. Então, você pode ter os dois. Ah, mas eu tenho Photoshop. Então, você pode ter os três. Tipo, não vai ter uma polícia do software falando: ah, você está usando o Photoshop, depois no GIMP, depois no Krita. Usa o melhor de cada um, cara. Usa o melhor de cada software, tá? Aí aqui, ó, como eu não quero perder a minha transparência, né? Quando eu não quero perder a minha transparência, eu vou trancar aqui, ó, a transparência. E aí, agora, se eu pintar detalhes no meu modelo, se eu vier aqui, deixa eu pegar um brush qualquer aqui. Tem 1 milhão. Vou pegar um folhagem. Se eu vier pintando aqui, ó, o meu, né, a minha árvore, eu não vou perder a transparência. Isso é bem legal. Então, isso é bem importante. Assim, cara, eu não quero perder a transparência que eu acabei de cavar. Então, eu posso proteger ela e fica bem legal. O que eu vou fazer aqui é muito simples, tá? Eu não estou com o intuito de fazer uma super pintura, não. Tá? Então, o que eu vou fazer é só criar uma espécie de gradação de tom mesmo, só para a gente ter... Eu cliquei aqui na opção de trancar canal alfa. Tá? Em todos os softwares tem uma opção de trancar canal alfa. Tá? Então, se você estiver usando o Krita, vai ter também. Lembrando, o Krita é um chuchuzinho. Se você não tem ele, instala ele, porque ele é lindinho toda a vida. Se você estiver usando o Clip Paint, ele é muito gostoso também de usar. Se estiver usando o Photoshop, ele é muito bom para tratar a imagem. Então, cara, não casa com software, usa todos que você puder, porque você vai ser feliz. Então,
eu vou pegar aqui, ó. E aí o que eu vou fazer é que cada um desses blocos aqui de árvore, eu vou fazer uma gradação levemente diferente, né? Então, eu acho que assim tá bom. Tá? Aqui não vai encaixar perfeito, tá? Isso aqui não vai encaixar perfeito, mas seja o que Deus quiser, a gente vai ver como é que vai encaixar. É só para mostrar que eu posso acrescentar detalhe na coisa. E esse aqui eu vou fazer começando dessa cor mais escura aqui e vou fazer ainda mais sombreado para cá. De novo, é só qual que eu quero? Estrutura smooth. É só para ter um acabamento aqui, tá? Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Eu vou pegar algum brush que tenha já o efeito de ranhura, né? E deixa eu pegar uma paleta de cor aqui, porque eu sou fã de usar paleta, gente. Tá? Podia estar usando o disco de cor, que é muito bom usar o disco de cor para escolher as cores, mas eu sou um fã de paleta, então eu vou de paleta, tá? Então eu vou pegar aqui. A vantagem do Krita é que você pode usar os dois ao mesmo tempo, a paleta Mas você pode usar e o também. disco de cor. É, mas você consegue colocar, tipo assim, os dois um do lado do outro, que eu tô falando, Ah, né? não. Tipo, tanto a paleta quanto o... Você Você também. até pode, se você, né, desatar Não, você a pode paleta. no GIMP também ter a paleta, é possível também. É, Ele tem esse menu unificado de cor, eu gosto desse menu unificado de cor, né? Mas você pode ter a paleta também, você pode pedir para ele abrir a paleta para você e você ter o editor de paleta e o editor de cor. Não é um problema, não. Você pode pôr por cima aqui, de repente. Então, de novo, todo software nesse ponto tá meio igual, assim. Não tem muita diferença nessa parte, não. Eu tô pegando aqui, gente, umas cores para fazer uma textura na árvore, só para mostrar que tem alguma textura, tá? E aí eu peguei um brush que já tem uma texturinha para não ter que pensar demais, né? E aí, os detalhes, qual que é o macete? Eu estou tentando não ficar fazendo muito desenho aqui no canto, porque o canto é onde emenda, né? Então o ideal dos cantos é que seja um tom mais ou menos uniforme e o mesmo tom nos cantos, para na hora que emendar, você falar assim, ah não, tá emendando a mesma cor, né? Ou seja, essa cor tá emendando nesse lado aqui. Então é legal você fazer um tratamento assim. E, beleza. Essa foi... Ó, chegou o dog. Deixar ele passar porque ele é nervoso. Mas esse aqui é toda a textura que eu vou fazer. E aí? O que eu vou fazer aqui nessa textura aqui? Eu vou salvar esse arquivo. Porque se eu quiser editar, voltar nele, eu vou salvar o projeto que tem as camadas. E eu vou desligar essa camada de UV aqui para essas linhas não irem junto da minha textura, né? Ou seja, eu não quero que essas linhas elas sejam exportadas juntas. Então eu vou vir aqui, ó, e exportar por cima mesmo, tá? Dessa imagem. Ou seja, essa imagem de grid que eu criei, eu vou substituir ela. E se eu for no Blender e pedir para ele dar um reload da imagem, ele vai encaixar essa imagem aqui para mim, ó. Então, agora a minha árvore ela tem essa textura. O shader não tá lindão igual eu gostaria, não. O shader não tá lindão igual eu gostaria.
Como eu estou fazendo um objeto mais fosco, eu vou aumentar a rugosidade e reduzir a especular. E eu vou também, nas opções, gente, se você quer ver a transparência no Blender, né? Se você quer ver a transparência no Blender, você tem que pedir aqui no Blend Mode para ele mostrar o alpha, tá? E você tem que pedir, é legal, mostrar o alpha também na sombra. E você tem que falar que o alpha faz parte do processo de desenhar transparência. Então, você tem que falar que o seu alpha faz transparência do modelo. Então, aí você vai ter o quê? Você vai ter o alpha cavando a coisa para você, tá? Então, né? Aqui, ó, como eu falei, aquela árvore, como eu não pintei, preocupando com o encaixe, né? Ou seja, como eu não preocupei com o encaixe, aqui dá para ver a emenda de um lado para outro. No tronco, onde eu preocupei com o encaixe, já não está visível a linha do encaixe, ó. A linha do encaixe aqui, ó, ela não está tão destacada, porque houve uma preocupação maior. Então é importante, na hora que você está pintando uma textura, né, é importante você pensar que essa cor aqui encaixa nesse lado aqui. Então, é importante que você tenha mais ou menos o mesmo tom e a mesma granulação acontecendo nessas extremidades aqui, ó. Então, isso é algo a se observar, tá? Para não acontecer de aparecer uma linha muito evidente, né? Ou uma linha muito, muito óbvia no espaço, né? Nada impede de eu, sei lá, copiar e colar, ou de eu usar o carimbo, né? E tem que lembrar que é só aonde você foi muito leviano que vai ficar visível. Lembrando também que tem o ângulo que o player vai ver. Ou seja, se o player não vai ver naquele ângulo, então não tem problema, né? Só a árvore vai ficar sempre virada para o player nessa direção. Então, não tem problema. Ou seja, a gente não encontra nenhuma dificuldade aí, tá? Então, esse conjunto de modelo e textura, por exemplo, se eu levar para Unity, provavelmente o resultado vai ser bem próximo, né? Ou seja, a configuração e o resultado vai ser bem aproximado, tá? Então, o que eu acrescentei de etapa aqui? Depois de fazer a configuração do shader, eu fiz a edição externa da pintura, tá? A edição externa da pintura. Para essa edição externa da pintura, eu tive que salvar a imagem no Blender e eu tive que exportar o UV Layout. O João achou muito trabalho pintar uma árvore. Na verdade, é bem rápido, né? Se você pensar que eu tô dando aula aí falando, e minha árvore já está pintada, você pensar assim, não, se você estiver só fazendo, é bem dinâmico, na real. Não demora tanto assim, não, tá? E tem que pensar o seguinte, uma das vantagens de pintura de textura é a durabilidade em termos de envelhecimento do 3D. O 3D mais realista ele tende a envelhecer mais rápido do que o 3D pintado, né? E aí também quero lembrar que você não precisa fazer textura para minha entrega, você pode fazer cor de vértice, que é uma alternativa exatamente para quem não tem habilidade ou não tem interesse em investir nisso. A Micaela comentou que ela usa a mesma textura para fazer umas 20 coisas, e é bem por aí mesmo, você está mais que certa, esse é o processo mesmo, ou seja, uma vez que você pintou uma folhagem, você pode usar essa textura de folhagem para toda a folhagem que você tiver no seu jogo, né? Você pintou uma textura de madeira, você pode usar essa textura de madeira para todo objeto de madeira do seu jogo. Então você não precisa pintar uma madeira nova para cada objeto que você abrir o V.
você pode, na verdade, fazer. Quem der uma olhada na minha aula de introdução ao V, vai ver que, na verdade, eu pego um objeto e eu encaixo uma textura pronta no objeto. Em vez de fazer a pintura, eu pego uma textura pronta e falo, não, encaixa aqui, né? O que deixa bem mais ágil e bem mais rápido o processo. Então, se você, por exemplo, pintar uma lateral de caixa de madeira, todas as caixas de madeira que você vai fazer na sua vida já estão pintadas, né? Você não precisa pintar de novo aquilo, né? E a mesma coisa vale para texturas de materiais, né? Eu fiz uma textura enferrujada, você vai fazer uma, vai fazer para a vida toda, né? Não precisa ficar fazendo de novo, tá? Então, esse é o workflow bem mais clássico de pintura de textura, tá? Então esse é o workflow mais classicão de pintura de textura, aonde eu uso o espaço 2D num software 2D para fazer a textura, tá? Também é possível fazer esse processo todo dentro do próprio Blender, né? Ou seja, o Blender ele tem a ferramenta de pintura dentro dele, tá? Então a gente tem o Texture Paint dentro do Blender com possibilidade de criar brushes e de configurar brushes. Bizarramente, se eu tento pintar no Blender, ele cracha. Mas aí pode ser uma coisa de compatibilidade com a sua máquina, né? Aí fica difícil pra gente saber se é uma coisa com o seu hardware ou com alguma biblioteca de OpenGL desatualizada. Eu tô com um notebook com Core i5, com placa de vídeo e tudo, e isso acontece. Mas Bizarro. é porque isso pode ser driver, isso não necessariamente tem a ver com a potência. O meu computador aqui, por exemplo, eu uso uma placa Intel integrada. E ela não cobre todas as coisas que o Blender consegue fazer. Então tem atividades que se eu tentar fazer no Blender, ele vai quebrar porque a minha placa de vídeo não suporta aquele conteúdo. Então pode ser alguma coisa, por exemplo. Ou então seu driver tipo, não está com as bibliotecas necessárias, enfim. Tem uma chance de estar relacionado com o ambiente de trabalho, né? Com o espaço de trabalhando, tá? Por que eu estou mostrando aqui o Blender como ferramenta de pintura? Eu tenho as aulas que eu vou subir para vocês sobre a ferramenta de pintura, então já existe aula sobre essa ferramenta de pintura, mas é porque às vezes caindo no GIMP e voltando para arrumar isso aqui, ó, às vezes pode ser chato. Então às vezes eu quero só vir aqui, ó, e maquiar o espaço que está me incomodando, entendeu? Então às vezes eu quero só vir aqui e fazer um pequeno ajuste numa parte ou outra. Deixa eu trancar a transparência do... Deixa eu trancar a transparência aqui só para não... Então, e também ele serve como ferramenta para marcação. Então, às vezes você não sabe exatamente o que você tem que fazer de ajuste, mas vindo no Blender você consegue fazer, às vezes, o ajuste necessário ou o acabamento necessário para poder terminar. Lembrando que você pode pintar a coisa inteira no Blender. Não tem problema nenhum fazer a pintura toda usando essa ferramenta, né? Deixa eu pegar aqui essa cor, fazer uns... Eu vou fazer um blur aqui só pra... Vai ser mais rápido do que eu pintar, tá? Só que preguiça bateu. E isso, de novo, ou seja, aonde eu não quero que a pessoa veja a emenda, eu posso vir aqui só retocando. E aí minha emenda, ela não é mais tão evidente assim, tá? Então, é bom lembrar que você pode fazer esse trabalho todo de pintura ou os ajustes finais de pintura aqui. Lembrando também que uma vez que eu fiz esse ajuste de pintura aqui, eu tenho que salvar pelo menu de imagem, tá? Ou eu vou clicar em Save All Images aqui, ó. Ou eu vou vir em Imagem e vou pedir um Save da minha imagem, tá? E que eu estou usando, na verdade, o modo de trabalho de pintura de textura, tá? E o editor de imagem, né? Pergunta do João é muito boa. Você consegue editar um modelo depois de texturizado? Consegue. Distorce? Distorce. Então, deixa eu pegar esse aqui, ó, e vamos colocar textura aqui. Vamos colocar flat.
porque você está mudando os vértices de lugar, né? Então, se você vier aqui, ó, distorce. Mas isso não quer dizer que vai ficar ruim, tá? Não é porque distorceu que vai, tipo, automaticamente, nossa, distorceu, vai ficar ruim, né? Às vezes vai só mudar o design, né? Então, não é um tabu, não pode, é crime, a polícia do 3D vai bater na sua porta, né? Então, você pode editar assim. Você pode acrescentar peças, acrescentar coisa. Então, o importante, gente, não sei se eu consigo explicar isso para vocês. Eu não sei se quem está ouvindo, quem está assistindo vai entender, tá? Eu vou tentar explicar isso. Boa sorte pro Dan. O pessoal acha que computador faz as coisas serem rápidas. Isso é mentira. O computador não faz nada ser rápido. Pelo contrário, tem muita coisa que fica mais lenta no computador do que se a gente fizer analógico. O computador não acelera os processos. Não é por isso que a gente foi para o mundo digital. Não é por causa da capacidade de velocidade. A gente usa o digital porque o digital ele faz tudo ficar não linear. O barato do digital é que eu posso fazer uma etapa que é uma etapa inicial de processo, ela perde esse sentido de tarefa inicial. Por exemplo, se eu for fazer uma escultura física e eu for pintar ela, depois que eu pintei ela, não tem como eu editar essa pintura, essa escultura, sem estragar a pintura que eu fiz, né? Ou seja, as coisas elas são lineares. Eu tenho que fazer a modelagem, eu tenho que secar o modelo, eu tenho que lixar, polir, limpar e depois pintar. Qualquer coisa que eu fizer fora dessa ordem estraga o processo. Mas no computador as coisas são fora de ordem. Então significa que eu posso, a qualquer momento, voltar e editar a textura de novo, voltar e editar o modelo de novo, voltar e editar a escala de novo, voltar e editar a proporção de novo. Então, esse que é o barato do computador. As coisas elas não são lineares. Então, eu posso quebrar o workflow a hora que eu quiser. Tá? Então, esse workflow que eu escrevi, ele é um workflow padrão. Mas eu pintei a textura primeiro e modelei depois. Cara, eu faço isso. Para modelar cenário, eu costumo pintar as texturas primeiro e modelar o cenário depois, porque eu já modelo o cenário texturizando, que é muito mais rápido do que se eu tiver que pintar depois que eu modelei. Então eu crio as texturas que eu preciso e vou modelando, encaixando e modelando, muito mais rápido, né? Tem coisas que eu faço modelando primeiro e texturizando depois. Tem coisas que eu faço e vou texturizando e modelando ao mesmo tempo. Então isso varia, tá? Então você pode achar um workflow seu que é mais eficaz do que esse que eu mostrei. Não tem problema, nem tem dificuldade disso, tá? Para quem vai fazer o V, eu recomendo que tente fazer uma abertura que ocupe bem o espaço disso aqui, tá? Deixa eu abrir um outro modelo aqui, deixa eu salvar esse daqui, salvar a imagem. Deixa eu abrir um outro modelo. Eu joguei em Pictures, né? Eu joguei em Pictures. Joguei em Pictures, os meus modelos. Deixa eu abrir um modelo aqui, ó. Se você puder fazer o UV ocupando bem o espaço, tá vendo? Você fala assim, não, eu vou abrir o UV e eu vou ocupar bem o espaço. Inclusive, pegando peças que são semelhantes e sobrepondo elas. Então, por exemplo, a frente dessa casa, né? Ou seja, essa parte da casa aqui, ó, ela está ocupando exatamente o mesmo espaço que essa outra parte aqui, ó. Então significa que quando eu pintar essa lateral da casa aqui, essa daqui vai ser pintada também. Todas as janelas estão no mesmo lugar aqui, ó. Tá? A porta está diferente porque o miolo da porta é diferente do miolo da janela. Deixa eu abrir a textura desse cara aqui para vocês verem. As minhas fotos. Então aqui, ó, o que acontece? Eu nem precisava fazer isso aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui, ó, ela podia estar aqui, ó, junto com essa de cá. Ela não precisava estar. Tudo que tiver a mesma textura, né? A mesma cor, a mesma solução de pintura, você pode colocar junto, né? Pode, mesmo não sendo o mesmo formato. Quer ver? Deixa eu fazer o processo aqui para mostrar que, de novo, não é bonito,
mas é funcional. Então, e o player não vê isso. De novo, o player ele não sabe que você está fazendo isso, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui eu fiz para servir de exemplo mesmo, tá, gente? Então, a pintura é bem superficial zona mesmo. Inclusive, ela foi feita em uma aula, né? Essa pintura não foi feita, tipo, à parte. Ela é feita durante uma aula, tá? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui o flat, colocar a textura. E vou mostrar aqui, ó. Vou pegar essa parede aqui, ó. Deixa eu pegar. Qual que é essa? Eu nem sei qual que é essa parede, na real. Acho que é essa daqui, ó. Ela é essa daqui. Então, deixa eu vir aqui, Ctrl L. E deixa eu pôr isso pra cá. Tá vendo? Não fez diferença demais, não. Então, nem precisava disso aqui, ó. Porque aonde vai ter um detalhezinho, né? Igual, por exemplo, aqui tem uma pinturinha de um tijolinho de leve, né? Faz sentido ser separado, né? Aonde você fala assim, não, o acabamento vai ser diferente, mas onde o acabamento vai ser próximo, cara, por exemplo, essa lateral aqui, ó, todinha, faz a menor diferença eu fazer ela aqui, ó. Quem é que vai, né? Então, não faz tanta diferença não, tá? Então você pode sobrepor toda peça que você achar que é semelhante ou que tem um acabamento próximo, você pode sobrepor ela, que não tem problema, tá? Lembrando que o que você está procurando é um resultado visual, tá? Ah, mas eu quero fazer um monte de detalhe. Eu quero fazer um rachado de um lado, um descascado do outro. Eu quero fazer adesivo. Então, se você quer realmente criar variações, mete bronca, cara. Faz separadinho. Não tem problema você abrir o barril para fazer a volta inteira dele, né? Não tem problema você falar, ah, não, eu quero fazer uma janela diferente da outra. O que que você está querendo comunicar com a sua pintura, tá? E observa que essa pintura é super, tipo, rabiscadona, tá? Isso aqui tá sendo... O cuidado disso aqui é super questionável, na real. O cuidado dessa pintura aqui, né? E ela tinha essa coisa que era um exercício de sala de aula, então eu fazia, tipo, no exercício, sugestão da pessoa pintar o detalhe diferente, né? Fazer, tipo, um lado com mofo, um lado sem mofo, fazer algumas sugestões de tratamento assim, né? Se a gente pegar essa chaminé aqui, ó, você vai ver que todos os lados da chaminé são o mesmo lado, né? Todos os lados da chaminé são o mesmo lado, então o que pinta de um lado acontece do outro, né? Então se eu vier aqui no meu editor de imagem e pintar alguma coisa aqui, ó, vai pintar a volta inteira. Opa, quero Ctrl Z, né? E a mesma coisa para algumas peças, né? E algumas peças não, algumas peças elas são bem individuais mesmo, né? Então, se eu pintar um detalhe aqui, ele não vai repetir em lugar nenhum do meu modelo. Tá? E aí tem essa coisa de importância. Qual que é a importância do asset em cena? Tá? Então, isso é uma outra coisa do workflow que é importante de falar. Qual que é a importância do asset em cena? Porque não adianta eu ficar pintando essas árvores tudo com um milhão de folhinha, com super cuidado. Você vai ficar de longe, ninguém vai ficar perto dela, nem vai ficar vendo ela demais. Agora, se essa casa, por exemplo, eu vou chegar na porta dela, então talvez seja importante eu fazer a porta com bastante detalhe. Ou se essa casa é realmente, sei lá, a casa do protagonista, ou, né? Então, é bom fazer uma hierarquia de quais assets você vai pintar e qual a qualidade que você vai fazer de pintura de acordo com a importância dele na cena. Né? O tanto que vai ser visto, o tanto de repetição que vai ter. Por exemplo, se você vai repetir demais essa casa, eu não acho que vale a pena repetir as paredes. Porque você vai repetir essa casa em tudo quanto é ângulo, e você está repetindo a textura, talvez fique descarado. Então, às vezes, você está fazendo a casa, mas você vai usar ela em tudo quanto é ângulo. Às vezes, compensa pintar os 4 lados diferentes para poder girar a casa e fazer sentido. Você fala assim, ah, não, eu pintei, mas é realmente diferente um lado do outro e realmente faz diferença. Então, às vezes vale a pena
você ter esse cuidado de observar qual que é a importância do objeto e pensar, eu não vou pintar tudo igual, eu vou pintar tudo de acordo com a importância em gameplay, tá? E a mesma coisa vale com o tamanho das imagens. Não tem por que ficar pintando imagem gigante, tá? A imagem ela tem que ser do tamanho que vai ser usado em cena. Então essa casa aqui, ó, ela está com 1024 por 1024. Significa que eu posso colocar ela enchendo a tela que não vai dar para ver pixel. Ou seja, eu posso colocar ela preenchendo um Full HD assim, ó, que não vai dar pixel. Se eu for usar essa casinha assim, ó, num RPG assim, então minha imagem de pintura, ela podia ter 512 no final. Então o tamanho da imagem final, o tamanho da imagem que você vai levar para o motor, é interessante que o tamanho da imagem final seja o tamanho do objeto em cena. O tamanho de pintura pode ser até 2 vezes o tamanho final. Então, por exemplo, se eu quero usar essa imagem com 512, eu posso pintar ela com 1024 para reduzir para 512. Mas não faz sentido eu pintar com 2048, porque vai perder muito detalhe na redução. Então, beleza. 512 está ruim de pintar porque tem pouco pixel. Você pode fazer com 1024 que tá ok. Tá? Mas você tem que lembrar, o resultado final da imagem é 512. Mesma coisa, se a imagem é 256, vamos supor que essa casa vai ser usada assim, ó. Então essa imagem nesse tamanho aqui, ó, então minha imagem é 256. Então eu pintaria 512 para reduzir para 256. Ou seja, eu trabalharia com o dobro de pixels no máximo para poder reduzir depois, tá? Então é bom fazer essa conta também para você não ficar, de novo, pintando tudo como se fosse o teto da Capela Sistina. E aí toda árvore que você pinta, você fica 1 hora pintando, porque você está fazendo todo detalhe do jogo com o mesmo nível de acabamento. E isso não faz sentido. Ou seja, isso não é prático, isso não faz um bom workflow. Certo? Pessoas. Essa foi a teoria de hoje. Tá? Essa foi a teoria de hoje. Dúvidas, perguntas? Nada, nada? O silêncio de vocês me comove. Mas se não tiver dúvidas, a gente vai encerrar e fazer um intervalo grandão. E aí a gente volta pro TI. A gente vai até começa um pouco mais cedo o TI, se for o caso, tá? Mas se não houver dúvidas. Mas se tiver alguma dúvida, essa é uma boa hora para perguntar. Como exporta o jogo? A build? Ou como exporta o modelo para o jogo? Tá. Então, antes de eu responder isso, pessoas, alguma dúvida sobre esse conteúdo de UV e textura? Porque a parte de exportar build a gente não precisa colocar nessa gravação. Bom, pelo visto, parece que a gente não tem nenhuma dúvida de UV agora, então eu vou encerrar essa gravação por aqui. Lembrando que os alunos do curso podem podem perguntar no Teams e podem trazer as dúvidas nas aulas de feedback também. Então, na aula de amanhã, se alguém tiver dúvida, pode trazer também, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente continua, quem está comigo aqui ao vivo, continua comigo, porque a gente tem aula de TI na sequência.